Aleluia! Glória a Deus! Como eu amo o seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Jesus. O nome sobre todo nome. A Bíblia diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Dê uma salva de palmas a esse nome, ao poderoso nome. Meus irmãos, podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Amarelinho. Amarelinho. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, estenda a mão e diga: graça e paz, bom dia. Amém? Vamos meditar aqui. Parece que hoje vai ter jogo, né? Não é o nosso, mas alguns querem assistir. Então vamos dar uma acelerada hoje para deixar vocês assistirem alguém virar tricampeão. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Nós estamos numa série de palavras falando sobre esse comportamento humano. Já falamos sobre maldade, falamos sobre manipulação, falamos sobre essa simplicidade, a última palavra de domingo, né? Aquela simplicidade do rei que abriu o palácio e mostrou tudo para os emissários da Babilônia, e depois eles vieram e levaram tudo que ele tinha mostrado. Top. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre, ainda nessa perspectiva. Então eu vou ler o texto, são 3 textos, a gente precisa ler, e a gente vai lendo e conversando e falando, e eu vou terminar o culto 20 para meio-dia. Dá tempo de chegar em casa, não dá? O jogo é que hora? Meio-dia, então dá tempo de vocês irem para casa. Então vamos lá. 2 Samuel capítulo 9 diz assim, presta atenção. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul, para que eu use de bondade, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então, deixa eu parar um pouquinho aqui. Davi, todo mundo conhece, o reino de Israel foi governado, o reino unido, as 12 tribos juntos, foi governado por 3 reis. Saul reinou 40 anos. Saul morre, suicida. Os filhos também morrem naquela guerra. Quando um rei morria e não deixava um filho forte, os generais ou alguém logo assumiu o poder para que ficar no lugar. Só que não foi o caso de Davi. Davi não queria assumir o lugar de Saul, mas a serva de Saul, com medo de que os filhos de Saul fossem assassinados, pega o moço chamado Mefibosete e vai fugir com ele. Quando ela coloca ele na montaria, ele escapole, cai e quebra a bacia. Naquela época não tinha os tratamentos que tem hoje, então ele fica com os pés defeituosos. Então essa serva leva ele para uma terra chamada Lodebar, que é uma terra ruim para se morar, e ele fica ali. Davi tinha uma amizade muito grande com
Jonatas, que era filho de Saul, além de ser cunhado, porque Davi chegou a casar com Mical, que é irmã de Jonatas, filha de Saul. Então, de certa forma, emprestado, Davi funcionava como se fosse também um tio de Mefibosete. Então, chega um momento que está em paz, Davi já estabeleceu, se você pegar o capítulo 8, diversas vitórias de Davi, Davi já estabeleceu o trono, está tudo bem, está governando. Então Davi lembra de Jonatas, o seu amigo, que na verdade o Jonatas abre mão do trono para Davi. Eles fazem até um juramento, o Jonatas pega a espada, o cinto, entrega para Davi, há uma aliança. E é interessante que tem um momento que a Bíblia diz que o amor entre Jonatas e Davi era mais forte do que o amor de mulheres. Abro parênteses, o que não está dizendo que eles eram homoafetivos, não era o mesmo amor de mulheres, era mais forte do que o amor que um homem sente por uma mulher. Davi, então, lembrando dessa aliança que ele tinha com Jonatas, e querendo honrar a memória de Jonatas, Davi pergunta: porventura tem alguém da casa de Saul com vida? Tem alguém da família de Jonatas com vida? Para que eu retorne para ele as fazendas de Saul, o gado de Saul, para que eu dê para ele aquilo que era propriedade do vô dele. Tem alguém vivo? Olha que gesto bacana. Aí, alguém diz assim, versículo 2: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família? Você era servo, mas tem alguém da família? Tem algum herdeiro vivo da casa de Saul? Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu. Presta atenção na resposta de Ziba, porque nós vamos trabalhar hoje Ziba. O nome Ziba significa aproveitador, alguém que é aproveitador. Se eu fosse trocar o nome dele por um animal, seria hiena, um aproveitador, alguém perigoso. Aí Ziba aparece e vai descrever. Se eu perguntar para você assim: Pedro Vitor, você conhece alguém da família de fulano de tal? Você vai dizer: não, eu conheço, é um homem, assim, assim. Rodrigo, você conhece alguém da família de fulano de tal? Não, conheço. Você não vai falar o defeito da pessoa, a cor da pele da pessoa, o vício que a pessoa tem. Você vai falar que conhece tal pessoa, sim ou não? Bruno, você conhece fulano? Conheço, sim, pronto, acabou, e eu conheço uma pessoa. Mas olha para você ver como é que Ziba descreve Mefibosete. Daqui já começa a ver o caráter de Ziba. Versículo 3, finalzinho. Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, o quê? Precisava? Onde que isso aqui? A pergunta foi: você conhece alguém? Ele deveria responder: conheço. Onde mora? Em Lodebar. Mas ele não diz assim, ele diz: existe um filho de Jonatas, um aleijado, um mancolazinho. Existe um que ele é cadeirante. Para que essa depreciação? Isso é fator de identificação? Para que isso? Então você começa a perceber o caráter desse aproveitador que gosta de mostrar o defeito da pessoa. Então ele respondeu: existe um homem chamado... ainda existe um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: aonde ele está? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar significa lugar de amargura e dor. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete?
Ele respondeu: aqui estou às suas ordens. O que você acha que Mefibosete entendeu quando a comitiva real chegou na casa de Maqui, na cidade pobre de Lodebar, procurando ele? Vai me matar, porque meu vô perseguiu esse cara. Sobrou só eu da família do meu vô, então esse cara vai mandar me matar. Ele já foi sabendo, vamos chegar lá, vai me decapitar, vai me sangrar, vai furar meu coração com a adaga. Estou lascado, mas como é que eu faço? Estou aleijado, não? E aí? O cara está lá num dia de, sei lá, de semana, de repente chega a cavalaria, chega os carros, as carroças puxadas por cavalo, por boi, e aí de repente bate palma lá e grita na casa de Maqui: é aqui que mora Maqui? Tem um homem aí chamado Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Pronto, acabou. A tremura montou nas pernas na hora, nas perninhas, né, deficiente. Nossa, agora lascou tudo. Mas tem, que Davi mandou te chamar. Falou: meu Deus do céu, agora estou perdido. E ele vai então até a casa de Davi, até o palácio real. E Davi pergunta: você é Mefibosete? E ele diz: sou. Ele respondeu: aqui estou às suas ordens. Versículo 7. Então Davi lhe disse, olha aqui que Davi diz para ele, não tenha, porque ele estava com medo, gente, ele está com medo. Não tenhas medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. Quem está do lado ouvindo isso tudo? Ziba. Porque não foi Ziba que identificou? Não foi Ziba que disse? Agora está lá Mefibosete e Ziba do lado. Davi então diz: olha, eu vou te dar tudo que era do seu avô, as casas de aluguel, as fazendas, o gado, tudo que tem marca de Saul, de Jonatas, seu pai, dos seus tios, da sua tia, tudo que é da sua família, vai voltar para você agora, você é o único herdeiro. A resposta de Mefibosete é interessante. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é esse seu servo, para que meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Aqui já denuncia o emocional desse homem. Aqui já denuncia o estado de alma dele. Porque numa terra onde homens têm que ser valentes, ele é aleijado de todos os dois pés, então ele é uma pessoa altamente indefesa. E ele fala para Davi: o que eu posso te oferecer, meu rei? Eu sou um cão morto, eu sou um cachorro morto, não tem valor nenhum. Para que o rei vai usar dessa bondade comigo? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Como é que você acha que Ziba ficou agora? O nome dele já diz, ele é um aproveitador. Ele ficou com ódio, porque o cara é funcionário da casa real, ele trabalha no palácio, agora ele vai ter que trabalhar onde? No campo, na roça. Aqui, está aqui, versículo 10, você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra. Vocês vão mudar agora para a roça, e vocês vão trabalhar na roça, para manter as terras que eram de Saul, e agora são de Ziba, e você já foi servo de Saul, você era meu servo, e agora você vai ser servo de Mefibosete. A ira, a raiva, estabeleceu no coração desse cara, mas ele é um aproveitador. Tanto que ele é um aproveitador que ele fazia parte da corte de Saul e está trabalhando na corte de Davi, caso que não acontece. Ninguém que era da outra corte trabalha na próxima corte de outro rei, porque vocês são inimigos, mas olha como é que ele é aproveitador. Ele aproveitou essa oportunidade e da corte de Saul ele trabalha na corte de Davi. Só que agora Davi nomeia-o como capataz de fazenda. Ele vai sair
do palácio e da capital, Jerusalém, e vai para a terra onde o Mefibosete é herdeiro. Ele vai tomar conta das fazendas. Não é uma coisa boa você sair do palácio, da capital, para ir para a roça plantar. E presta atenção, não tem como questionar, porque é o rei que está mandando. Ele vai. Ziba tinha 15 filhos, aí agora é 15 filhos falando, 15 nora falando, mais a mulher dele falando, 20 servos falando, 20 mulheres de servo falando. É muita gente falando na cabeça de Ziba agora, e Ziba deve estar virado no zetelo de raiva. Aí, versículo de número 11. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei meu senhor ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Agora presta atenção. Mefibosete morava em Lodebar, cidade que o significado é terra de amargura e dor, terra de desprezo, terra de pobreza. Ele sai de Lodebar e muda para a capital. Vai mudar agora em Jerusalém. Onde? No palácio. Ziba estava no palácio, tem que ir para a roça, trabalhar e prestar conta para Mefibosete. Bom, você já entendeu o cenário de um homem que o significado do nome dele é aproveitador. Então você tem 15 filhos e você tem 20 servos, 35 pessoas. Se cada um é casado, vai dar 70. Se cada um tiver um filho, vai dar 95, mais a mulher dele, 96. Quase 100 pessoas tiveram que ser deslocadas da capital, do palácio real, para ir para a roça, cuidar das coisas que eram de Saul, que agora é de Mefibosete. Mefibosete, que ele destaca na hora que vai apresentar para Davi, um aleijado de ambos os pés. E é interessante que a Bíblia, quando vai descrever Mefibosete no versículo 12, vamos lá, volta lá para mim no versículo 3, vai lá no versículo 3. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas. Olha a descrição de Ziba: aleijado de ambos os pés. Vai agora para mim lá no versículo de número 13. Mefibosete, agora é a Bíblia, é o Espírito Santo descrevendo. Mefibosete morava em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei. Era ele coxo de ambos os pés. Ziba o descreve aleijado, a Bíblia o descreve coxo. Talvez hoje, se fosse hoje, a Bíblia o colocaria como alguém que tem necessidades especiais, porque é o nome de hoje. Mas o nome mais singelo da época era coxo. O nome depreciativo, aleijado. Pronto. Aí Davi vai lutar com os amonitas no capítulo 10, aí Davi cai com Batseba, aí tem a morte de Urias, aí vai para o capítulo 12, Nadã repreende Davi, aí tem a morte do filho de Batseba, Davi conquista Rabá, no capítulo 13 tem Aminon e Tamar, aí no capítulo 14 Absalão volta para Jerusalém, porque Absalão tinha matado Aminon, né? Aí tem a beleza de Absalão admitida a presença do rei no capítulo 14, no 15 Absalão revolta, faz uma sublevação e se levanta contra Davi. Davi, para não matar o filho, resolve sair do palácio, foge, mas não foge porque está com medo, foge porque não quer matar. Aí Davi também está fazendo uma coisa interessante, ele está reconhecendo gente fiel e reconhecendo gente traíra, porque gente traíra que está quietinho precisa ver você passar por uma luta para se manifestar. Sim ou não? É só passar por uma luta que o traíra aparece. O fiel permanece. Então, lutas na vida servem para revelar as pessoas que estão ao nosso redor. Você está cheio de amigo, precisa para você ver
porque aí você vai descobrir quem de fato é amigo seu e quem era só gente que estava rodeando você para fazer número. Davi passa por uma luta, foge de Absalão, aí começa. Itai aparece, lá no capítulo 15, versículo 19, aí Zadok, Abiatar e Uzai são fiéis a Davi, aí vai entrar no capítulo 16, Mefibosete é fiel a Davi ou não? Vai, cara, você mora em Lodebar, você está desempregado, passando fome, o nome da cidade é terra de amargura e dor, não tem nada, você está morando de favor na casa de um homem chamado Amiel, tem nada na sua casa, para acabar de lascar você arrumou um filho, parece que a mulher te largou, porque fala que ele tem um filho chamado Mica, mas não fala que ele tem uma mulher, só tem um filho, ele não fez esse filho num ovo de galinha, teve uma mulher que gerou, a mulher abandonou ele, ó, o cara era príncipe, não presta atenção, o cara é neto de rei, quebrou a bacia, encanou com as pernas tortas, arrumou um filho com a mulher, o texto não fala, mas parece que a mulher abandonou, até a vida do cara é uma desgraça, até que Davi sorri para o cara, põe o cara no palácio, esse cara é o que com Davi? Fiel, cara. O cara come na mesa de Davi todo dia. Só que você tem que lembrar que ele é o quê? Coxo. Ele não tem mobilidade. Ele tem empregados, mas ele não tem mobilidade. Aí no capítulo 16, versículo 1. Davi tinha acabado de passar o alto do monte. Aí depois Davi tem a luta lá, que vocês lembram? Absalão sobe, rebela. Aí depois Davi foge, depois Absalão é morto. E Davi está voltando para trás. Davi já está voltando, né? Davi está, não minto, aqui não é Davi voltando ainda não, é Davi fugindo, Davi está fugindo, aí presta atenção, porque essa parte aqui ela está oculta, né? O texto não está, Davi não está sabendo disso aqui não, isso está acontecendo simultaneamente, Davi está fugindo e esse 16 está acontecendo, ok? Vamos lá, o que está acontecendo enquanto Davi está fugindo? 16:1. Davi tinha acabado de passar o alto do Monte das Oliveiras, quando Ziba, servo de Mefibosete, veio ao encontro dele com 2 jumentos encilhados, quer dizer, arriado, carregado, trazendo 200 pães, 100 cachos de passas, quer dizer, de uvas envelhecidas, né? Uvas passas, né? 100 frutas de verão, e um odre de vinho. O rei perguntou a Ziba, o rei faz 2 perguntas a Ziba, olha para mim, até aqui o rei está certo, presta atenção, você quem? Diga eu, você quem? Você quem? Tem que fazer as perguntas, você não pode ser jacu, bota o jacu lá para mim lá, jacu é a ave de xingamento de crente. Você não pode ser jacu. Você não pode simplesmente abrindo as portas. Você não pode simplesmente ir acreditando. Você não pode simplesmente ir trazendo. Você tem que fazer as perguntas certas. O cara trabalhava para o outro, vem trabalhar para você, você não pergunta nada? Por que você saiu de lá? Como é que você foi mandado embora? Você está quanto tempo parado? Enquanto você ficou parado, você fez o quê? As empresas sabem disso hoje, por isso tem um departamento. E como os camaradas não são peritos em conhecer pessoas, eles contratam um psicólogo. Geralmente o camarada que faz a entrevista é psicólogo, ou ele é funcionário da firma, ou ele é freelancer, é contratado para fazer aquela entrevista. E aí o psicólogo bota lá umas risquinhas, para ver se o cara é rebelde, se é insubmisso. Davi faz as perguntas certas. O erro de Davi não é aqui agora, o erro de Davi é precipitação, mas as perguntas ele faz. Quando Davi está fugindo, passou o Monte das Oliveiras, chega Ziba, com a carroça carregada de pão, de uva passas, de vinho, de frutas de verão, quer dizer, comida, abastecimento, para Davi que está fugindo, uma atitude, N-O-B-R-E,
nobre, uma atitude bacana, uma atitude fiel. Poxa, eu estou fugindo, o cara traz mantimento. Aí Davi faz a pergunta certa, presta atenção. Vou ler de novo. Davi tinha acabado de passar o alto do Monte das Oliveiras, quando Ziba, servo de Mefibosete, veio ao encontro dele, com 2 jumentos encilhados, trazendo 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. O rei perguntou a Ziba, primeira pergunta: o que você pretende com isso? Primeira pergunta é essa, ao Jacu e Aquilau. O que você quer com isso? Qual o seu objetivo com essa carroça carregada de comida? Por que você está fazendo isso para mim? Essa bondade maravilhosa. Eu estou fugindo, o meu filho está me esfaqueando. O meu filho está me traindo. E você está usando de bondade. Por que você está usando de bondade assim comigo? Quem está entendendo? Sabe qual é o nosso problema, Ramon? A gente não pergunta. A gente abre logo os dentão amarelo e fica achando que é provisão de Deus. E às vezes é provisão do capeta. Davi pergunta: o que você quer com isso? Aí ele responde, Ziba respondeu: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para os cansados do deserto beberem. Então o rei faz a segunda pergunta. A segunda pergunta é: onde está o neto de seu senhor? Cadê Mefibosete? Porque não é você que tem que trazer isso. Quem está entendendo? Você é só um servo. A pergunta de Davi está correta. Davi vai errar agora, mas a pergunta, ele está indo direitinho. Mas eu não vou entrar não vou criticar ele não, porque ele está fugindo do filho, está uma confusão na cabeça dele. E isso aqui é para nós aprendermos, é ensinamento para nós. A pergunta está certa. Então cadê Mefibosete? Não era Mefibosete. Por que você está trazendo isso para mim? Sabe quando uma pessoa te procura para falar dos outros? Por que você está me contando isso? Quando o Zé fala do João, eu sei mais do Zé do que do João. Por que você está vindo aqui falar mal dessa pessoa? Eu já vi você comer às custas dessa pessoa? Por que agora você está denegrindo essa pessoa para mim? Por que você está saindo da sua casa, andando essa distância toda, vindo no meu serviço, denegrir outra pessoa? Qual o seu objetivo com isso? Davi perguntou. Olha a resposta que ele dá. Versículo 3. Ziba respondeu: eis que ficou em Jerusalém, pois disse. A partir daqui, irmãos, é mentira. É aí que eu falo que Davi precipitou, foi agora. E é o que muita gente faz, precipita. Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô. Davi era o rei que não fazia parte da família de Saul. Ziba é neto de Saul. Então quando Davi pergunta, Mefibosete é neto de Saul. Quando Davi pergunta para Ziba: cadê seu senhor? Ziba fala: ele ficou, porque ele disse. Olha, irmãos, como é que um aleijado que está pegando o boi, está comendo, eu estou falando aleijado com base no texto, um cara que ele não oferece resistência, ele não é um guerreiro, nesse contexto ele não tem condição de reinar, nesse contexto não tem condição de reinar, não tem, ele não tem gente leal para ele a esse ponto, de protegê-lo, ele não é Aiva ou sem ossos, que consegue matar, não, ele é um cara que foi emasculado praticamente, ele perdeu toda a virilidade de guerra, ele é oprimido, deprimido, abandonado. Aí o Ziba fala: não, ele não quis vir, porque ele disse, eu escutei ele dizendo, agora Davi vai morrer, e a casa que era do meu avô, o reino, a coroa que pertencia ao meu avô, volta para mim.
Olha o que Ziba falou. Aí sabe o que me deixa impressionado? É Davi acreditar. Davi não comeu pão com Mefibosete um dia, não. Davi comeu pão com Mefibosete anos. Do dia que Mefibosete vai para a casa de Davi até isso aqui acontecer, Davi deitou com Batseba, mandou matar o marido dela e tal, e teve Salomão, isso durou. Aí depois o Aminon, só que Absalão ficou fora de casa, foi uns 3 anos, na casa do avô dele. Davi comia pão com Mefibosete quantas vezes? Todo dia. Acontece muito na igreja isso. Conhece o pastor 17 anos, já ajudei até parir, mas basta um Ziba falar. O pastor é nazista, ele tem uma tatuagem nas costas da suástica ariana. Pronto. Nem pensa assim, bom, nazismo é ariano, ariano defende aquela classe alemã germânica, onde o germânico é a raça predominante, perfeita, o pastor é afrodescendente. Bom, não tem como ele ser nazista, não pensa não, já acredita. Davi podia pensar assim, mas como que Mefibosete disse isso? Mefibosete vai reinar como? Mefibosete não consegue, como? Ele não consegue empunhar uma espada para ser reino. Aqui tem que, nesse contexto, tem que matar gigante, tem que ir para a guerra. Não é hoje que o cara fica num palácio mandando empregar, não, tem que ir nessa época, tem que montar cavalo. Quem está entendendo, irmãos? Tem que ir para a guerra, tem que matar gente. Não, Davi não pensou não. Bastou Ziba dizer isso, cara. Ziba só disse isso. Olha, o que Ziba disse? Eis que ficou em Jerusalém, pois disse, hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô. Aí a fúria entrou no coração de Davi. Aqui agora Davi erra. Ele faz as perguntas certas, mas toma atitude precipitada. Na precipitação, então o rei disse a Ziba, tudo o que pertence a Mefibosete é seu, Ziba, é seu, tudo. E Ziba respondeu. Claro que ele responde assim, porque ele é um oportunista, porque ele é um salafrário, um vagabundo, porque ele é um falso, é igual nota de R$3, ele é um hipócrita. Ele logo, aqui, está aqui, eu me inclino, e que eu encontre favor diante do rei meu senhor. Quantos Zibas tem por aí? Aproveitadores, caluniadores, mentirosos. Mas quantas vezes a gente age igual Davi? Precipitado. O cara é aleijado, ele não vai fugir não. Eu vou esperar, eu sei que eu vou voltar para o trono. Depois que eu voltar para o trono, eu chamo ele e pergunto. Eu averigo a situação. Não, já dá a sentença, transitado e julgado. Pronto, acabou. Pega tudo que eu tinha dado para ele, agora é seu. Aquele salafrário. Ajudei aquele. Deve ter falado mais coisa, a Bíblia que não escreveu. Davi deve ter falado, aquele aleijadinho. Podia ter largado aquele trem, morreu, raça ruim. Ele pega tudo que ele tinha dado para Mefibosete e agora entrega para Ziba. Meu irmão, Ziba fez o papel, cara, ele fez o... Eu só tenho uma bronca aqui nesse texto bíblico, é porque não mostra o final de Ziba. Eu queria tanto ver o final de Ziba. Quando eu morrer, que chegar no céu, que o arrebatamento acontecer, tudo, em algum momento da história do céu, e Ziba? O que foi feito de Ziba? Me conta, pelo amor de Deus. Porque um cara desse não pode romper, não, gente. Ele não pode virar presidente da república, não. Me mostra o que aconteceu com Ziba. Vem agora comigo no capítulo 19. 3 páginas para frente aí. Vamos ler. 19, 24. Aí já aconteceu, Absalão morreu, Davi está voltando. No 16, Davi está fugindo. Agora Davi está voltando para Jerusalém. Absalão morreu, a conspirata se dissolveu.
as pessoas já foram punidas, muita gente já se rendeu. Simei está voltando aqui para pedir pinico, porque foi o que amaldiçoou Davi quando Davi fugiu, agora ele pede pinico. Não, me perdoe, eu equivoquei. Aí entra no capítulo 19, versículo 24. Também, quer dizer, tem os outros aí, né? E também, Mefibosete, neto de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Presta atenção. Ele não tinha tratado dos pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas. Vale a pena dizer que, com certeza, as necessidades fisiológicas eram feitas na roupa, sujava a roupa. Mefibosete estava sub-humano. Ele não cortou a barba, ele não cuidou dos pés. Esses pés deve dar cada casca, cada gangrena, porque rasta no chão. Ele tinha quase 90 empregados, agora ele não tem ninguém. Eu acredito piamente que Ziba, quando voltou, já pegou Mefibosete e botou aonde? Na rua. Porque ele acabou, me deu o rei, me deu, é meu, botou na rua. Aí, nem aparada a barba, nem lavada as roupas, desde o dia que o rei tinha saído até o dia em que o rei voltou em paz. Agora presta atenção, olha o coração. Eu já vi isso que Mefibosete está vivendo, eu já vi na cara de muita ovelha minha. Quando ele chegou a Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou. Eu fico aqui no meu fantástico mundo de Bob pensando a cara de Davi olhando para Ziba. Esse olhar eu conhecê-lo, o olhar de acusação, o olhar de nojo, o olhar de seu traíra, sendo que o cara não era traíra, o olhar de nojo que eu tenho de você, viu? Vamos ver. Quando ele saiu de Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou. Presta atenção, irmãos. O rei não deixou nem Mefibosete, F-A-L-A-R, falar. Quando ele viu Mefibosete, ele já entra e interpela Mefibosete. Por que você não foi comigo, Mefibosete? Por que você não me acompanhou? E o olhar, eu imagino o olhar, cara. Te peguei de Lodebar, te honrei, rapaz, e você me trai. Você ficou desejando que eu morresse para você subir para o trono do seu vô. Você é um vagabundo. Por que você não foi comigo? Porqueira. Ou você acha que essa conversa foi uma conversa espiritual? A resposta de Mefibosete, ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu criado me enganou, porque este teu servo aqui dizia: vou mandar preparar um jumento, montarei nele para ir com o rei. Eu não sei se o rei lembra, porque o seu servo é coxo. O senhor esqueceu que eu não consigo montar num cavalo sozinho? Que eu não consigo ir lá no pasto buscar um cavalo, eu não consigo pegar a sela lá no negócio e botar na cacunda do cavalo? O senhor esqueceu que eu não consigo arriar um cavalo sozinho? Rei, meu senhor, o senhor esqueceu que eu sou aleijado? Eu pedi meu empregado para fazer isso. O empregado que o senhor colocou para cuidar das coisas lá, eu pedi ele para fazer, só que ele me enganou. E presta atenção, só filhos, ele tem 15. Só queria que eu lutasse com ele? Aleijado. Além do mais, o meu criado falsamente acusou esse seu servo diante do rei, meu senhor. Por que Mefibosete já sabe que ele acusou?
Mefibosete não estava lá, é porque Ziba voltou para trás e botou Mefibosete na rua, botou Mefibosete no mato e falou, porque na cabeça de Ziba, Davi nem voltaria mais para o trono, na cabeça de Ziba, Davi iria morrer, então o golpe foi dado com maestria. Aí o Mefibosete fala, ele me acusou diante do meu senhor. Aí a palavra de Mefibosete: porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, que faça o que achar melhor. Davi, no 28, diz, porque toda a casa de meu, não, ainda é ele, porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor, mas o rei pôs esse seu servo entre os que comem à sua mesa. Que direito ainda tenho? Que mais posso pedir ao rei? Então o rei diz, porque você ainda fala dos seus negócios, eu decido que você e Ziba repartam as terras. Presta atenção, eu quero voltar aqui. Vem cá no 16. Deixa aí marcado. Só conferindo aqui para você ver. Vamos conferir. Se a palavra do rei não pode voltar atrás, porque o rei não erra, o rei está consciente do que faz, olha aqui, 16, põe lá para mim o versículo de número 4. O que Davi fala ali? Então o rei disse a Ziba, tudo, como é que é? Tudo, o que pertence a Mefibosete ele deu o que para Mefibosete? Ele deu o que para Ziba? Tudo. Agora vamos lá, que Davi viu que fez bobagem. Vamos lá. 19, 29. 29. Então o rei diz, por que você ainda fala o que é dos seus negócios? Eu decido que você e Ziba. Presta atenção, Bruno, tem diferença de uma descrição para outra? Ele deu tudo, na outra ele fala o quê? Reparta. Eu quero que você reparta. Mas a resposta de Mefibosete é melhor. Eu decido que você e Ziba repartam as terras. A resposta dele é assim, Mas Mefibosete disse ao rei que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz para sua casa. Obrigado, rei. Quer nada não. Se o rei voltou em paz, eu estou satisfeito. Que ele fique com tudo e coma isso no caminho do inferno, porque eu não quero. Eu só queria uma coisa, que o rei voltasse em paz. Eu não consigo lutar, eu não consigo arriar um cavalo, eu não consigo subir numa carroça. A única coisa que eu consigo é não fazer nada. E foi isso que eu fiz quando o rei saiu. Eu não rapei a barba, não aparei a ponta da barba. Eu não aparei a ponta da barba. Eu não tomei banho. Eu não lavei os pés. Eu não passei óleo nos pés. Eu não troquei de roupa, esperando o rei voltar. É como se ele estivesse dizendo, o que eu consegui fazer em honra ao rei, eu fiz. Agora, eu queria mesmo é ter ido com o senhor, mas o Ziba me enganou, porque ele é um oportunista. Agora, uma coisa para a gente fechar, uma coisa eu aprendo com Mefibosete, não é fácil, mas eu aprendo e faço, e quem me conhece sabe o que eu faço, eu deixo para você decidir. Você decide. Quer acreditar em Ziba? Acredite. Não vou atrás de você me defender. Não vou atrás de você falar que eu não fiz. Isso é problema seu. Que a sua consciência, o Espírito Santo sejam seu guia. Olha para mim aqui. Isso você precisa aprender com Ziba. Porque a pior coisa no mundo é você tentar, eu não fiz não, foi eu não.
isso é uma carniça. Isso desestabiliza você emocionalmente todo. Isso te escraviza. Ainda vai ficar atrás dos outros para justificar. Eu vou atrás de fulano para dizer que não foi eu. Eu vou ali para falar. Não. Você é maduro o suficiente, é adulto, vacinado. Acredite se você quiser. Quer acreditar? Beleza. Depois ficou com vergonha. Não, então não vou dar tudo para ele, não, vou dividir com ele. Não, fala o seguinte, rei, dá tudo. Quero não. Eu só queria uma coisa, que o rei meu senhor voltasse em paz, para mim está bom. Se o rei meu senhor está vivo, agora eu já posso tomar um banho, cortar minha barba, né, aparar a ponta dela, tirar essa roupa fedida de urina que eu estou com ela desde o dia que o senhor saiu, comer uma comida, dormir numa cama. Para mim já está bom. Se o rei também não quiser que eu fique no palácio também, já estou acostumado a ser abandonado, senhor. Já estou acostumado com Lodebar, já estou acostumado, não tem parente mesmo, até a mulher que eu tinha me largou, fiquei com esse menino para criar, está ótimo, rei. Para mim só tem uma coisa que me agrada, o rei está bem. Se o rei está bem, o resto larga para lá. Eu não sei, porque a Bíblia não revela, não interessou o Espírito Santo continuar a história, mas eu acredito que não ficou nisso. Depois que Davi deve ter estabelecido, porque se Davi lembrou da cara de Saul sem precisar, automaticamente acredito que Davi deve ter lembrado de alguma coisa aqui, depois que isso tornou parar de novo a bagunça. Teve outras conversas, porque se ninguém come na sua mesa 7 anos, e depois não está comendo, e você não nota que ele não está lá não, você lembra. Acredito que em algum momento, cadê Mefibosete? Não veio não, tá? Não, vai lá, não está na Bíblia não, eu estou dizendo aqui, eu estou na licença poética, só pensando aqui com os irmãos. Isso deve ter tido outra conversa, isso deve ter tido algum tipo de punição para esse Ziba. Agora o que eu quero fechar aqui? Cuidado com esse Ziba, gente, cuidado com esse povo. Fique de pé, esqueci da hora do jogo de vocês. Cuidado com esse Ziba. Vamos cantar parabéns, cadê ela? Cadê a linda? Vem aqui, vem a princesa. Vamos terminar cantando parabéns para Ana Lara, que está fazendo aniversário hoje e está toda bonitona. Quantos anos? 7. Você já está em que série? Primeiro. Qual? Segundo. Segundo? 2 mais 2 é quanto? 4. Você é fera mesmo. E 2 mais 2 é quanto? 4. Eita, rapaz. Vamos lá então? No 3, todo mundo quer dar parabéns para ela? 1, 2, 3. Viva Ana Lara! Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida dessa mocinha e pedir ao Senhor que derrame sobre ela a tua graça e a tua bênção, que ela cresça nos teus caminhos, que ela aprenda do Senhor, que ela seja uma alegria para os seus pais, que ela possa, ó Deus, crescer e desenvolver, tanto interna como externamente. Nós, como igreja, abençoamos a vida dela, que é um milagre, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço. Seu pai tem ciúme de você? Tem? É porque eu não tiro a razão dele não, que você é bonito demais. Tchau. Erga suas mãos aos céus. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre sua vida hoje e para sempre. Amém. Vai assistir o jogo.